Bom, agora está confirmado. Quem recebe o Auxílio Brasil terá acesso a crédito consignado a partir do próprio benefício. De Brasília, Yasmin Costa. A partir do mês de setembro, os beneficiários do Auxílio Brasil terão acesso ao crédito consignado. A concessão dos empréstimos regulamentados em decreto do governo federal ainda receberá normas complementares para, de fato, começar a valer. A expectativa é que essas regras estejam prontas na próxima semana. Em entrevista no Palácio do Planalto, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, confirmou o interesse demonstrado por instituições financeiras em fornecer o crédito aos beneficiários do Auxílio Brasil. Hoje já temos quase 17 instituições financeiras homologadas pelo Ministério da Cidadania, aptas à concessão do empréstimo consignado. Então, é um número, né, que mostra o interesse do mercado em estar disponibilizando o crédito consignado para essa população. O beneficiário do Auxílio Brasil poderá comprometer até 40% do benefício com o empréstimo consignado. Poderá também ter mais de um desconto relativo a empréstimos ou financiamentos, desde que não seja superior ao limite previsto em lei. O economista Alessandro Azzoni recomenda que os beneficiários avaliem bem as consequências do empréstimo antes de fazer a contratação. Você pode aguardar um momento melhor para você adquirir um determinado produto ou você fazer essa dívida. E se você realmente não tem outra saída, porque você precisa pagar uma luz, você precisa pagar o fornecimento de água, você precisa fazer um pagamento de alguma dívida que realmente está te atrapalhando o seu dia a dia, eu acredito que aí você tem que dar uma olhadinha na questão dos juros, prazo de pagamento, para que isso não fique tão longo e você provavelmente não entre na lista dos inadimplentes. Na avaliação do economista, o empréstimo consignado para o beneficiário do Auxílio Brasil provoca um leve aquecimento na economia do país. Isso, quando vai para o varejo, mesmo para quitar dívidas, isso volta para a corrente financeira, voltando para um aquecimento. Mas não acredito que ela venha provocar um aquecimento tão grande pela questão da fração do recurso, né? Porque lembrando que o empréstimo consignado desse Auxílio Brasil, esse auxílio emergencial nesse patamar, ele vai até dia 31/12. Então, existe essa questão da limitação de regredir a questão do Auxílio Brasil e você pode ficar com uma situação um pouco mais comprometida. Amanda Klein, esses empréstimos agradam certamente boa parte da população, mas os economistas alertam para o cuidado. Qual reflexo pode ter também esses empréstimos agora, no ano de eleição? Olha, Adriana, certamente é mais uma parte daquele pacote de bondades eleitoral feito sob medida para esse momento pelo governo Jair Bolsonaro. Mas eu acho que as pessoas precisam ficar atentos a várias medidas aí desse pacote, principalmente do auxílio, do consignado, do empréstimo consignado para o Auxílio Brasil. Primeiro, você tem um nível recorde de endividamento da população brasileira, da ordem de 78%, segundo os números mais recentes de agosto. Ou seja, esse nível de endividamento da população vem subindo paulatinamente, mês a mês. Outra coisa para ficar atento, você não sabe a taxa máxima desse empréstimo consignado, você pode comprometer 40% da renda de uma população que já é pobre, já é carente, ou seja, tem uma ausência de renda por definição, e você vai lá e compromete 40% do seu Auxílio Brasil, você pode se endividar ainda mais. E outro ponto a ficar atento é que alguns bancos, os maiores bancos do Brasil, como Itaú e Santander, por exemplo, se recusaram a participar dessa modalidade de empréstimo consignado para esse público, justamente por considerado vulnerável e achar que isso pode contribuir para uma avalanche de superendividamento. Ou seja, antes de pegar esse empréstimo consignado, é lógico que a população mais pobre tem todo o direito de tomar suas próprias decisões financeiras, mas é preciso ficar atento até que ponto você pode criar uma bola de neve, ou seja, comprometer 40% da sua renda com endividamento, sendo que aparentemente a gente não tem um teto aí dessa taxa de juros como você tem para outras
outros segmentos da população que pegam um empréstimo consignado, como aposentados ou funcionalismo público. Então, você pode comprometer uma parte relevante da sua renda e depois entrar aí para essa lista dos superendividados. É preciso ficar muito atento. Bom, tá, essa modalidade deve ser vista mesmo com cautela? Toda dívida deve ser vista com cautela. Agora, nem toda ação positiva e benéfica ao eleitor num ano eleitoral é um pacote eleitoral. É preciso sempre prestar atenção no índice de endividamento. Toda dona de casa, todo trabalhador sabe isso. Se você tem uma dívida muito grande, aquilo ali acaba engolindo você. Mas é preciso a gente sempre lembrar o grande benefício do empréstimo consignado, que é a redução da taxa de juros. Muita gente que não tem acesso ao mercado formal de empréstimos, que não pode ir ao banco pegar o empréstimo, acaba pegando dinheiro com agiotas. Todo mundo conhece um ou dois casos desses. Eu conheço uma pessoa que pegou um empréstimo de R$5.000, depois o agiota estava cobrando R$15.000 de pagamento pelo empréstimo. Faz um cálculo aí dessa taxa de juros. Então, o grande benefício para quem tem dívidas ou precisa contrair dívidas é uma taxa de juros muito menor. É evidente, não se deve contrair dívidas para gastar com coisas que não são necessárias, para adquirir supérfluos. Mas isso a maioria das pessoas sabe, não precisa ser tutelada sobre isso. Diogo Schelp, o crédito tem um lado positivo, um negativo, é bom ficar atento àquele, começa a ser pago em setembro. Adriana, há vários especialistas, tanto em finanças pessoais, quanto especialistas em programas assistenciais como esses de transferência de renda, que dizem que essa modalidade de crédito consignado, essa autorização para conceder esse crédito consignado para as pessoas que estão recebendo o Auxílio Brasil e pode ser uma grande armadilha. É um grande presente para as empresas financeiras, porque elas têm um risco baixíssimo nesses empréstimos, já que, por ser consignado, o recurso sai direto, vai direto para o sistema financeiro, vai direto para o banco ou para a empresa que está fazendo o empréstimo, sequer passa pela pessoa, pelo beneficiário do auxílio, então não há um risco da pessoa não pagar e ainda assim elas podem praticar juros altíssimos em cima disso. Então, não há praticamente nenhum ônus para essas empresas financeiras, mas pode significar uma grande armadilha para as pessoas que estão numa situação ali de desespero e acabam aceitando taxas de juros altas, comprometendo aí uma parcela bastante significativa desse auxílio. Lembrando que se a taxa de juros for alta, significa que desses 40%, uma boa parcela é de fato juros. Então elas estão acaba que elas estão recebendo menos auxílio no fim das contas, né? E como a gente ouviu na explicação do especialista aí, isso promove um leve aquecimento da economia de imediato. Ou seja, é mais um mecanismo que o governo criou, não pensando no benefício das pessoas, mas pensando no benefício que isso vai ter para o impacto para a economia e, portanto, antes das eleições. Ou seja, tem um objetivo aí de ter um efeito eleitoral antecipado. Você joga para as pessoas um prejuízo, né, porque elas vão ter menos dinheiro nos meses após a eleição, porque elas vão estar com parte do pagamento delas comprometido e antecipa o benefício para a economia. Quer dizer, é realmente algo bastante preocupante e já que está autorizado, o que resta é alertar as pessoas de que elas têm que ficar muito atentas e pesquisar muito para conseguir taxas de juros realmente boas, porque elas têm que usar esse argumento. O risco para o banco é praticamente nulo. Quai, seu app de vídeos curtos.